Alô, alô, alô. Bom dia, senhoras e senhores. Eu peço que se acomodem nos assentos. Nós vamos iniciar essa solenidade agora e vamos precisar de um ambiente bastante silencioso em função do que vai acontecer aqui hoje. Primeiramente, fui incumbido aqui como uma espécie de apresentador, que não é exatamente a minha atividade. Mas eu quero saudar aqui a presença do deputado professor Bonato, que representa a Assembleia Legislativa do Estado. Primeiramente, aliás, o padre Gustavo, que é o pároco dessa igreja e que nos permitiu esse encontro nesse templo. O Leandro Bonato, que representa a Câmara de Vereadores, que há uma semana concedeu o título de cidadão honorário ao Sichewich, que é o maior divulgador, defensor de Viamão, da importância histórica de Viamão. Também aqui os vereadores Duda Pérez, a vereadora Felipe Almada, o vereador Felipe Almada, a vereadora Duda Pérez, vereador Dilamar de Jesus. Quero saudar aqui especialmente dois procuradores que têm um trabalho importante no Estado e na região. A procuradora Roberta Teixeira, que cuida aqui do entorno, desse patrimônio, nesse processo de restauração. O seu esposo, procurador, o Felipe Teixeira Neto, procurador de Justiça do Meio Ambiente do Estado. Aqui nós temos também, quero saudar os jornalistas presentes, autores de livros que prestigiam aqui. Depois nós teremos autógrafos aí no final, vários livros. Vamos deixar essa parte para o final. Quem mais que nós temos aqui? O secretário Gugu Júnior, secretário de Turismo, a secretária da Educação, Márcia Culau, que deu um importante apoio à Feira do Livro do ano passado, ano retrasado, e que temos presente aqui 50 professores de História, 50 professores da rede municipal, né, porque com a Alci nós vamos ter uma aula sobre a cidade, sobre Viamão. Nós vivemos hoje aqui, vamos viver nessa solenidade, nesse templo sagrado, um dia histórico por muitas razões. Eu vou enumerar algumas apenas, porque depois o Sichewich vai fazer uma exaltação e pode aprofundar. Apenas quero registrar para mostrar o sentido desse evento e a importância de nós contarmos aqui com a comunidade, e isso que deu solenidade e importância ao nosso evento. Estamos reunidos para comemorar, nesse 20 de setembro, nos 190 anos da Revolução Farroupilha, o papel dessa igreja em 1835 e nos anos seguintes, no período mais glorioso da história do Rio Grande do Sul, a epopeia farroupilha. Ela aconteceu aqui. Estamos reunidos nessa fortaleza da fé para lembrar figuras importantes da nossa história, um pouco esquecidas, bastante esquecidas, como houve um apagão cultural também em Viamão. Meu colega Elmar Bones, que escreveu um livro, fala sobre isso no livro o Viamão 300 anos. Temos aqui vários jornais, o Rogério Mendes, que é o maior propagador de Viamão, viamonês da Gema. Aliás, o ilustrador do livro também é Viamão. Como tem gente importante, Vitor Ortiz, autor de vários livros, agora foi artista de TV e rádio, divulgando, né? E já foi vereador dessa cidade também.
Então, aqui vou lembrar algumas figuras apenas para situar o evento, como o Padre Chagas, pároco dessa casa. Aquele nome de rua importante em Porto Alegre, Padre Chagas. Naquela época, deputado eleito com Bento Gonçalves no 20 de abril de 1935. Ele era o maior líder religioso do Rio Grande do Sul, aqui, nessa igreja. Vamos comemorar nossa bandeira desfraldada há 190 anos nesse templo, e sobre isso Alci fala. Estamos reunidos para homenagear um grande jornalista, Luiz de Rossetti, que tombou em Viamão na Batalha do Passo do Vigário, depois de orar nessa igreja. Trocou a pena pela espada na última batalha. Ele sabia que a revolução não seria derrotada, porque os ideais prosperaram, mas acabaria ali. Homenageou o maestro Mendanha, autor do hino rio-grandense, que regeu nessa igreja e que teria criado uma orquestra, a primeira do Rio Grande do Sul, nessa cidade. Muitas vezes se apresentou aqui. Homenageamos o maior de todos, o então deputado Bento Gonçalves, cuja mãe foi batizada nessa igreja. Homenageamos o Cabo Rocha, viamonense. O Alci falou essa semana lá na Ponte da Zenha e contou o que aconteceu. Que comandou a conquista de Porto Alegre, Ponte da Zenha, quando a Revolução era daqui, de Viamão, esteve aqui nessa igreja, esteve reunido aqui também. Então, hoje aqui, comemoramos os 190 anos, também com um livro, e vou falar em livros e a importância do livro, já entregue para cada um na entrada, que foi impresso pela Assembleia, está com os senhores aí, não, depois ele pode ser autografado pelo Alci. E Viamão e sua igreja estão nele representados com 2 capítulos. Um trabalho ilustrado pelo Gilmar Fraga, um grande ilustrador da Zero Hora e cartunista, também viamonense. Eu acho que ele foi batizado aqui. Se eu não foi batizado aqui também. Eu tenho esse defeito. Não fui batizado aqui. E diagramado essa obra importante de um pedaço da história que estava desconhecida, a Rosetech, uma artista gráfica de renome. Ainda nessa véspera da primavera haverá uma bela homenagem a Viamão, à sua história, a seu povo, a seus heróis, com a apresentação das 4 estações de Vivaldi pela Orquestra Esfera Mundi, um momento de emoção com certeza. Feita essa apresentação e situando o evento, chamamos para abrir e abençoar esse momento histórico o Padre Gustavo André Alpental. Por favor, pároco da igreja. O Padre Gustavo é um cavalheiro generoso. Ele abriu essa fortaleza da fé para que aqui fosse feito esse encontro, que eu defino o encontro da cidade com sua história. Por favor, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia. Obrigado. Ele exagera, como sempre, né? Então, vocês já o conhecem. Então, querido povo, muito obrigado pela presença. Nós estamos nessa casa que é de Deus e para Deus. E aqui nós também prestamos diariamente o nosso culto a Deus. E também, claro, abrimos para esse momento cultural, musical, tão importante para a nossa igreja, que é este patrimônio histórico nacional. E ao longo da semana a gente foi vendo o quão importante ela foi, ela é e ela será também. Graças a Deus, casa cheia, obrigado pelas lideranças da nossa paróquia
e paroquianos aqui presentes também. São muitas autoridades presentes, ainda bem, né? Eu não vou me delongar aqui saudando a todos, mas especialmente o Alci Chewich, que hoje nos brinda com este livro. Obrigado pela sua presença. Ao nosso deputado Bonato, que esteve de aniversário na quinta-feira. Parabéns, saúde e bênção na tua vida. E agradecer muito a ti também pelo grande apoio que está dando ao restauro da nossa igreja. É a primeira liderança política que realmente e efetivamente se coloca à nossa disposição. Obrigado também ao filho que está aí presente. Está aqui também uma parte da comissão de restauro. Então, obrigado a vocês, também ao Lucas, o nosso arquiteto que está empenhado no projeto de restauração. Deu para ver que temos andaimes. Então, nós estamos executando o projeto luminotécnico, que talvez até o final do mês a gente possa apresentá-lo. Obrigado pela verba, deputado, também, e contamos com outras verbas, né? Então, sozinho a gente não faz nada, não chega a lugar nenhum. É somando forças que nós haveremos de realizar as obras que precisamos. Obrigado também, Bairro Nevo, pela presença e pelo apoio de sempre. Obrigado à orquestra, que vai nos brindar também com belíssimas músicas. Nos unimos também ao desfile que está acontecendo aí no centro da cidade. Hoje é o dia do gaúcho, é o nosso dia, é o dia do nosso estado. Então, tenhamos uma manhã de música, de cultura, de arte e também de muita fé nesse espaço que é de Deus. E o capítulo 7, então, é dedicado aqui à história da nossa igreja, onde um dos 28 primeiros deputados da Assembleia Legislativa foi o padre Francisco Chagas, que depois teve que se explicar à igreja também, né, pela sua rebeldia na época. Amém? A todos um bom e abençoado dia, bom feriado, e possamos sempre voltar aqui também a esta igreja para, como diz o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Que Deus abençoe a todos sempre e sempre mais. Amém. Obrigado. Obrigado, Padre Gustavo. Esqueci de nomear o Volpato, que coordena a restauração dessa igreja aqui. Vejo muitos amigos. Eu vejo o João Luiz, que chegou de Brasília com a sua esposa. Está aqui meus filhos, Aline e Diego, minha mulher Thaís. Então, não vou conseguir, Gabriela, não vou conseguir nomear todo mundo, mas meu abraço fraterno a cada um. 30 segundos, esqueci de algo importante. A campanha de restauro da matriz será oficializada hoje, então é mais uma ação que nós estamos aí promovendo. Campanha de restauro da matriz. E obrigado também a Cristina Maluf, que está executando o projeto. Amém? Agora, ouviremos o deputado Valdir Bonato, que aqui representa a Assembleia. Mais do que o livro doado pela Assembleia, livro que ele viabilizou, tem algo que faço questão de registrar. Com certeza pela sua condição de professor. Com certeza pela sua condição de professor. Foi quem fomentou em 2 feiras literárias. E falo porque eu fui patrono também. E o Chewich ainda é até hoje. Passa o bastão no fim de semana. E nessas feiras literárias viabilizou a publicação de obras que resgatam a história de Viamão. Algumas estão lá na frente. Todas desse período. Ali tem 5 ou 6 livros. Algumas delas
tiveram uma repercussão muito grande na imprensa nesse fim de semana. Elas geraram realmente a atenção. O livro tem essa força, né? Ele serve de referência. Nessa semana nós tivemos, exatamente pelo momento histórico, Deus ilumina nosso caminho, nada é por acaso. Inspiraram diferentes pautas nas emissoras de rádio e televisão, nos jornais essa semana. Muitas matérias sobre Viamão. Está aí o Rogério, eu nem cito o Rogério, porque ele, como viamonense, ele fala, aliás, a rádio de Viamão é a Rádio Guaíba, quer dizer, o Rogério está lá de manhã cedo, todos os dias falando de Viamão, inclusive do tempo. Eu não só saio para a rua depois que eu ouço o Rogério. Mas eu quero destacar esse aspecto, porque o livro, o Monteiro Lobato dizia, uma cidade se constrói com homens e livros. Crianças, mulheres, homens e livros. Livro. Eu vejo aqui uma exposição, algo sobre a Feira do Livro, eu fico muito feliz, porque deve ter centenas de bancas, de editoras, de autores, autógrafos, então acho isso interessante. Hoje, por iniciativa do professor Bonato, está sendo lançada uma campanha pela restauração dessa igreja, como muito bem falou o padre Gustavo. Basta olhar para os andaimes, que chegaram aqui há uma semana. Toda a parte elétrica do Estado estão sendo trocadas com recursos destinados pelo gabinete do deputado. Por favor, deputado, o senhor fala aqui. Primeiro. Oi. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Primeiro gostaria de agradecer a Deus por estarmos aqui hoje. Nosso grande Pai que nos guia, que nos protege, que nos orienta, que nos capacita, que nos dá a condição de vida todos os dias. Então, primeiro, obrigado, papai, por permitir nós estarmos neste templo, que é um templo aonde os católicos, as pessoas se reúnem para louvar, agradecer, pedir a sua bênção, e Deus tem nos abençoado todos os dias, imensamente. Só dá uma olhadinha no coração, cada um, o quanto Deus tem feito por nós todos os dias, neste movimento. E é claro que isso tem a ver com a nossa história. É claro que isso tem a ver com a história desta igreja, a história do nosso estado, a história das pessoas que estão aqui, a história dessas pessoas como o Cheuiche, como o Arrinuevo, e nominando os dois, estou nominando toda a equipe que vem trabalhando paulatinamente para restabelecer, né, a história, a memória da importância, Vitor, desta igreja, da nossa cidade, desse templo religioso, mas um templo, né, que garantiu e que garante cada vez mais sinal presente da luta de cada um dos viamonenses e dos gaúchos. Quero fazer uma saudação especial também aqui àqueles que têm se dedicado para a restauração desse templo, especialmente o Padre Gustavo, sob a liderança dele, a comissão de restauro dessa igreja, que tem se dedicado, e temos feito provocações da importância de termos não apenas a recuperação de um andar, de um altar, mas um projeto chamado Master Plan. Master Plan, que é o plano de recuperação de toda essa igreja que precisa ser restaurada. Então, estamos com esse processo de discussão. O Volpato, que tem tido essa responsabilidade, arquiteto, com a sua experiência junto à IFAM, da relação de entregar para nós esse Master Plan, para que a gente possa executar ele de forma efetiva
e restaurar totalmente essa nossa igreja. Obrigado aqui pela presença dos nossos procuradores, né, nossos procuradores, e quero saudar todos na procuradora Roberta, né, que tem sido uma promotora presente sobre as questões do desenvolvimento, da história, da cidade, que com certeza não é só a restauração dessa igreja, mas no entorno dela, que garante, né, efetivamente este resultado. Eu quero dizer para cada um de vocês que estar aqui hoje e fazer o que nós já fizemos ao longo dessa caminhada é a nossa obrigação. Eu fui eleito com votos sobrando dessa cidade, me deram mais do que a condição necessária para acessar o Parlamento Gaúcho. Tive votos sobrando, e o que eu faço por essa cidade, o que eu dedico para essa cidade é porque eu tenho reconhecimento, porque foi a cidade que me acolheu, foi a cidade que paulatinamente veio descobrindo da sua riqueza, da sua história, da sua trajetória, da relevância, da importância da Revolução Farroupilha, do povo gaúcho, da revolução e da história dessa cidade, e fundamentalmente para que a gente possa resgatar através deste ambiente, que é o livro que o Barrio Nuevo defende com veemência, e que bom que ele veio morar na nossa cidade e faz isso com determinação, com paixão, com sentimento, unificando e disseminando essa mensagem. E o nosso compromisso, lá na Assembleia, representá-los, mas também é nossa obrigação criar as condições para que essa cidade possa ser projetada e resgatada a sua história, a sua relevância e a sua importância. Por isso, fizemos emenda em 2023 para 24, 24 para 25, já está prevista aí a restauração da principal porta, né? Porta da nossa igreja. E onde é que está o Padre Gustavo? Sim, já temos em 2025 para 26, agora no orçamento, devemos estar dobrando as nossas emendas para cá, de 300 mil, para que a gente faça mais um pouquinho. Essa é uma obra muito valorosa, não em termos de dinheiro, é valor espiritual, é valor religioso, é valor pela sua potência, pela sua grandiosidade, pelo que ela já fez para a nossa cidade, pela Revolução Gaúcha e pelo processo que nós temos. Por outro lado, dizer que quero agradecer à presidência da Assembleia, à mesa diretora, que aceitou nossa proposição de fazermos, né, de escrevermos um livro resgatando a história que a Revolução Farroupilha começou aqui, né, quando completamos 190 anos de instalação da primeira Assembleia, cuja Francisco Chagas estava lá como deputado e grande liderança. Agora, para o ano que vem, já encaminhamos o pedido de mais um livro, que resgata também e estabelece a nossa parte da nossa história, e assim é o desafio, né, dos próximos 10 anos até 2035, quando completamos 200 anos, termos o resgate da história, da memória, para que as pessoas possam acessar e saber a importância da nossa cidade. Por isso, agradeço a cada um de vocês e aproveito este momento para convidar cada um que eu conheço, que estão aqui, e aqueles que estão aqui hoje, que participam dessa igreja com muito orgulho, fazem parte da história, que possam colaborar com 10, com 5, com 15, com 20, 50, 100 mil na conta. 2 QR Code que nós temos, 2 bancos que estão disponíveis a nos ajudar e a patrocinar a partir do ano que vem, que é o Sicredi e que é o Banrisul, para que a gente possa fazer uma grande campanha. Essa não pode ser uma campanha de uma pessoa só. Nós seremos grandes e vamos restaurar toda essa igreja se nós estivermos juntos, por isso a participação de cada um é fundamental e determinante. Que Deus possa nos abençoar da vida longa. Estamos fechando aí 284 anos de história. Uma igreja como essa que é a mais importante, é patrimônio nacional que precisamos resgatar, para que nossos filhos e nossos netos possam continuar contando história e dizendo de verdade que participaram do momento de restauração e reposicionamento de Viamão, né, no cenário estadual e nacional. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Essa igreja realmente, ela não é apenas a segunda mais antiga do estado. No sul, nos estados do sul, essa igreja, estilo colonial barroco, o barroco colonial, Volpato me corrige, é do sul do Brasil, é o mais importante templo.
E agora chegou o momento do escritor e historiador Alci Cheuich. 60 livros publicados. Ele que foi fundamental para fazer da FLIV uma feira com livros, palestras, teatro, música, autores e autógrafos. Sem show. Orquestra sinfônica, Camerata Presto, quem mais aí? A Vila Lobos, né? Muito teatro infantil. Parabéns, fiz o bem que fizeste pela cidade. Isso foi importante para transformar a feira literária, no ano passado, num evento reconhecido e premiado, com destaque cultural do Estado, prêmio Líderes e Vencedores. Eu rezo, eu peço a Deus que ilumine as pessoas que governam essa cidade para que esse amor ao livro prospere. E na sequência, a exaltação, eu diria uma ode do Cheuich, que fará a Viamão e a igreja. Na sequência, teremos a apresentação da Orquestra Esfera Mundi, com a participação da Carolina Braga, que encaminhará todo o concerto a partir de agora. O programa que foi entregue está aí na pasta, o programa da apresentação, isso vai ajudar a compreender, e eu acredito que vocês devem estar bem produzido, guardem como recordação dessa data, esse programa. Por favor, Alci, por favor, os músicos. Se vocês olharem o que está escrito naquela bandeira, porque quando dizem que a Revolução Farroupilha foi derrotada, eu pergunto se nós somos hoje cidadãos de uma república federativa ou se somos súditos de um rei ou de uma rainha. Então, a nossa bandeira, que ali está, eu peço para essa jovem que abra um pouco ali a bandeira, ali. A nossa bandeira do Estado do Rio Grande do Sul, tá? É a mesma bandeira da República Rio-Grandense. Então, perdemos essa revolução? Levou mais tempo para que a República, que durou 10 anos no Rio Grande do Sul, se transformasse na República Brasileira. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Eu vou saudar o nosso padre Gustavo, que é pároco desta igreja, e em nome dele eu saúdo todos, autoridades, artistas, todas as pessoas aqui presentes. O que eu sinto dentro de mim, cada vez que eu entro nessa casa, é que realmente é um patrimônio histórico que tem história em todos os seus 7 altares, em todos os lugares onde a gente olha e pensa. Volto à bandeira. Liberdade só não resolve. Por isso que os farroupilhas lutaram. Lutaram pelo mesmo ideal da Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité. Então está lá em português essas palavras na nossa bandeira.
porque liberdade de morrer de fome não merece esse sublime nome que do mais puro sentimento humano. O que adianta ter liberdade quando se não tem a menor possibilidade de crescer se a pessoa nasceu pobre e miserável? Então, nós estamos na casa de Deus, a opção pelos pobres. O que fez, está escrito nessa bandeira, e nós temos que pensar, então, que no valor histórico dessa casa, primeiro, lembrando de José Custódio de Sá e Farias. Onde é que está o Lucas, o arquiteto? Levanta um pouco, Lucas. Eu quero homenagear o José Custódio, o arquiteto que planejou essa casa. Coronel, presidente do Rio Grande do Sul na época, porque Viamão era a capital, em 1867, quando ele levou vereador Bonato, que eu estou pela primeira vez falando como cidadão viamonense, porque eu recebi esta honra das mãos do vereador, não é? Com umas belas palavras do deputado Bonato. Eu quero dizer, então, Lucas, que também tens um nome bíblico, né? Que no momento em que nós queremos restaurar essa igreja, nós temos que colocar em primeiro lugar, em algum lugar aqui tem que estar escrito, que aquele arquiteto que planejou essa igreja, e planejou essa igreja não só como casa de Deus, como casa do povo. E é incrível que, passado alguns anos, veio morrer aqui o jornalista Farroupilha, que pregava: Deus é o povo, nossa pátria é o mundo sedento de justiça. Isso é uma coisa impressionante, porque tudo aconteceu aqui. Então, Lucas, vamos homenagear o arquiteto coronel, presidente do Rio Grande do Sul, quando aqui era a capital do Rio Grande do Sul, em 1767. Ele apresentou onde esse projeto? Na Câmara de Vereadores, que foi aprovada pela Câmara de Vereadores, e 2 dias depois começaram os trabalhos de construção dessa igreja. 3 anos depois, em 1770, claro que ainda não estava completamente concluída, foi rezada a primeira missa aqui. Então, a primeira missa aqui, estamos comemorando 255 anos. Vejam, a história do Rio Grande do Sul, tá, do lado da colonização portuguesa, ela tem escassos 300 anos. 400 temos com as missões guaranis. Então, eu quero pedir uma homenagem a todos aqueles que vão lutar por essa restauração, saudando o nosso arquiteto Mor, que também é o responsável como arquiteto pela catedral, famosa Catedral de Montevidéu, a Catedral de Buenos Aires, a igreja matriz de Porto Alegre. Mas, sem dúvida, foi aqui que ele colocou todo o seu coração. Uma salva de palmas a todos que vão lutar pela restauração dessa igreja. Muito obrigado. Vamos lembrar Barrio Nuevo, esse agitador cultural aí, maravilhoso. Há pouco falou, lá, eu fui agora, quando cheguei, fui lá no batistério. É a mesma pedra original. Então, ali foi batizado, dos primeiros batizados nessa igreja, uma menina com o nome de Flor, chamada Perpétua. Né? Se a Perpétua cheirasse, seria a rainha das flores. Né? Então, essa menina Perpétua que foi ali batizada, nada mais é do que a mãe
de Bento Gonçalves da Silva. Então, bastaria isso para que essa igreja fosse um patrimônio histórico, mesmo que não fosse um patrimônio histórico em termos, não é, da sua construção, da sua arte. A mãe de Bento Gonçalves nasceu aqui em Viamão e foi ali batizada. Então, alguns anos depois, você sabe que um grande orgulho dessa nossa terra, que hoje também é minha, não é? Um dos grandes orgulhos foi porque aqui esteve uma das figuras mais impressionantes da cultura universal, que foi Auguste de Saint-Hilaire. Este homem que viajou pelo Brasil todo, mas que tinha uma preferência dita por ele mesmo, pelo livro Voyage au Rio Grande do Sul. E neste livro, e nos seus apontamentos, ele deixou registrada sua visita a Viamão no ano de 1820, 2 anos antes da nossa independência. E o que ele deixou registrado? C'est impressionnant, cette église à Notre-Dame de la Conception, car elle est une église forteresse, tout à fait différente de toutes les autres églises du Brasil. É para mim impressionante ter visitado essa igreja de Viamão, a Nossa Senhora da Conceição, porque ela é completamente diferente de todas as outras igrejas que eu visitei no Brasil, porque é uma igreja fortaleza. Palavras de Saint-Hilaire. Então vejam, por que ela é uma igreja fortaleza? Porque naquele momento que Viamão era capital do Rio Grande do Sul, os espanhóis tinham invadido com todos, chegaram até próximo de Porto Alegre. E não atacaram Viamão, porque Viamão estava muito preparada para enfrentá-los. E aqui, o que aconteceu? Ele se deu conta de que precisava uma igreja, a população era pequena, naturalmente, que pudesse chamar todas as pessoas, fechar as portas e resistir aqui dentro, atirando das seteiras lá de cima. Tinha que estar preparado para isso. Então, o destino é incrível, porque foi exatamente nesta igreja, 2 anos depois, houve a nossa independência. Todo mundo sabe que foi Dom Pedro I que a proclamou. Pois no ano de 1826, 6 anos depois do Saint-Hilaire, quem esteve aqui nessa igreja? No dia 8 de dezembro, dia da padroeira, esteve aqui Dom Pedro I, rezando aqui nessa igreja. Vejam, mais uma coisa, que igrejas pode dizer no Brasil que o primeiro imperador que proclamou a nossa independência esteve nela? Acho que é a única. Passado mais uns anos, nós temos então um momento incrível em que o Rio Grande do Sul tinha lutado em todas as guerras de fronteira. E nós batíamos o recorde. Nós éramos o lugar no Brasil que tinha mais viúvas e órfãos. Há pouco eu estava botando a cabeça num menininho ali e pensando nisso. Mexi com ele, que era com o meu neto, e dizendo como tinha órfãos no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a partir dos 15 anos de idade já ia para a guerra. Então era impressionante. E não vamos dizer que as mulheres também não morreram, e que as mulheres também tinham que trabalhar no lugar dos homens, para manter a casa, para manter o pão. Então, o Rio Grande do Sul, há pouco foram citados os magistrados aqui presentes, o Rio Grande do Sul não tinha poder
não tinha poder judiciário. Nós tínhamos só juiz de pequenas causas, para, na hora que precisava, que era uma causa mais importante, tinha que pegar um navio para ir ao Rio de Janeiro. Imagine. Então, o Rio Grande do Sul não tinha poder legislativo. Este livro que vocês têm na mão, que foi imaginado primeira vez pelo professor Bonato, era de que contar para o Rio Grande do Sul que Bento Gonçalves, além de coronel, ele foi deputado estadual na primeira legislatura, de que o padre Chagas, além de ter sido depois o mais importante religioso dos 10 anos de Revolução, o padre Chagas foi deputado nessa legislatura. E por quê? Porque ninguém queria guerra contra o Brasil, todos éramos brasileiros, sempre fomos, como somos hoje. Eles tentaram, de todas as maneiras, evitar que o Rio Grande do Sul aderisse a um movimento que pregava a volta sermos outra vez colônia de Portugal. Isso é absolutamente histórico, porque no momento em que se elegeu, que conseguiram, Bento, Padre Chagas e alguns outros, lutando, conseguiram fazer essa eleição, e que tomaram posse. Comemoramos agora também 190 anos de instalação da Assembleia. O primeiro discurso que foi feito pelo presidente da província, Fernandes Braga, que também se elegeu deputado e teve que licenciar-se, porque não podia ocupar os dois cargos, mas ele assumiu e disse as coisas mais horrorosas para o Bento Gonçalves que alguém poderia dizer. Quer dizer, e atacando inclusive o nome de farroupilha, que vem de farrapo, que vem de esfarrapado. Não tem que defender os esfarrapados. Quem defende não presta. Então, a Assembleia se instalou e 2 meses depois nada se conseguiu. Eu estou dizendo isso para não pensarem que o Bento queria fazer guerra de qualquer jeito, porque essa guerra nasceu dentro dessa igreja, como eu vou dizer agora. 2 meses depois, não se podia, e ele decidiu, o presidente da província, que nada fazia sem consultar o cônsul de Portugal, Vitório Ribeiro, chamava-se esse cônsul. E tinham 2 navios de guerra portugueses, cada um com 100 marinheiros que iam de Rio Grande, subiam o Guaíba até aqui e ficavam garantindo essa ideia que 13 anos depois transformar o Brasil novamente numa colônia. Então, quando eles viram que não era possível, foi feita uma reunião ali na sacristia. Aqui, novamente, Lucas, novamente a história. Então, Bento Gonçalves, o padre Chagas e mais alguns outros poucos, não é? Que depois ficaram famosos na Revolução, não é? E o Cabo Rocha estava aqui com Viamonense, que depois vocês sabem que foi com 7 homens, fez o primeiro combate na Ponte da Zenha e conseguiu pôr a correr, não é? A polícia dos caramurus. Muito bem, mas eu quero deixar então registrado que uma das razões mais importantes da história desta igreja que nós vamos restaurar todos juntos, desta igreja que vai continuar sendo, como disse o nosso padre Gustavo, que foi, é e será importante historicamente, culturalmente e religiosamente. Foi aqui que no dia 31, na noite de 31 de julho de 1835, foi planejada a Revolução Farroupilha. E foi planejada para que não houvesse um banho de sangue, como não aconteceu.
a tomada de Porto Alegre, graças ao que foi planejado e executado, a tomada de Porto Alegre se deu com uma festa. O povo apoiou, as tropas aderiram. Então, numa igreja que é responsável pelas grandes transformações universais, nasceu esta Revolução Farroupilha, que é uma honra do Rio Grande, uma honra do Brasil, e é por ela que o nosso nome do Rio Grande do Sul está inscrito no Panteão Internacional. Eu ainda ouço, reverberando por essas paredes, os acordes do hino rio-grandense, a obra daquele maestro Joaquim José de Mendanha. Na época de um racismo tremendo, ele era um maestro negro que conseguiu vencer. E ele foi o autor da música do nosso hino rio-grandense, que o tornou imortal. Quantas vezes ele executou dentro dessa igreja? Muito obrigado. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Provo que não tem virtude, acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Senhoras e senhores, bom dia. É com grande alegria que damos início a este concerto com a Esfera Mundi Orquestra. Inspirada nos antigos ideais que unem música, ciência e espiritualidade, a Esfera Mundi busca resgatar o sentimento universal de harmonia, convidando público e músicos a uma experiência transformadora. Assim como a astronomia nos conecta ao espaço, é a música que nos conecta ao tempo, rompendo fronteiras, unindo culturas e revelando o que há de mais elevado na experiência humana. Desde sua estreia em 2018, a Esfera Mundi tem se destacado pela excelência artística e pela capacidade de emocionar plateias em teatros, museus e festivais dentro e fora do Brasil. Sob a direção do renomado violinista italiano Emanuele Baldini, a orquestra consolidou-se como referência internacional, levando adiante o ideal de que música e público formam um só corpo,
integrados no mesmo instante de beleza. Nesse dia, teremos a honra de ouvir uma das obras mais célebres de todos os tempos, As Quatro Estações, de Antonio Lucio Vivaldi. Mais do que um conjunto de peças, essa obra é composta por 4 concertos independentes, cada um representando uma estação do ano, e cada concerto dividido em 3 movimentos. Para guiar a imaginação do ouvinte, Vivaldi escreveu sonetos que descrevem os pássaros, os ventos, as tempestades, a colheita, o frio, o calor e todas as transformações do ano e as emoções humanas associadas a cada estação. Esses sonetos serão explicados antes de cada execução de cada concerto, enriquecendo a experiência musical. Esse ano celebramos um marco histórico. Em 1725, há exatos 300 anos, em Amsterdã, Vivaldi publicou sua coletânea Opus 8, Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, dentro da qual estão as 4 estações. Uma obra que 3 séculos depois permanece tão viva e atual, revelando o gênio criativo de Vivaldi e sua capacidade de dialogar com a natureza e com a alma humana. E como presente final, ouviremos uma releitura contemporânea da Primavera, criada pelo compositor Max Richter, acompanhada da leitura do poema Ode a Apolo, de Marcelo Silveira. Pedimos gentilmente ao público que aguarde o término de cada concerto completo para manifestar-se com aplausos, respeitando o fluxo artístico da obra. Que esse concerto seja para vocês mais do que uma apresentação musical, que seja um convite à reconexão com a arte, com a natureza e consigo mesmos. Senhoras e senhores, com vocês a Esfera Mundi Orquestra. Falando um pouquinho então sobre o primeiro movimento que nós vamos ouvir, que é a Primavera, ela celebra a chegada dessa estação do ano com o canto dos pássaros, o murmúrio das águas e uma breve tempestade com trovões e raios, seguida de novo pelo canto alegre das aves. É importante lembrar que talvez algumas coisas aqui a gente não reconheça como as nossas estações, porque a gente está falando das estações do ano na Europa, né? Então é muito comum essa questão, eles citam muito em várias canções e poemas o canto das aves na chegada da primavera, que é uma coisa muito importante para eles, né? No segundo movimento, mostra o pastor adormecido ao som de uma brisa suave, enquanto a viola imita o latido do fiel cão ao longe. E no terceiro movimento, uma dança pastoral festiva, evocando a alegria campestre dessa estação.
Agora nós ouviremos o Verão,
em que o primeiro movimento descreve o calor sufocante, os pássaros inquietos e os ventos que não aliviam esse ardor do sol. Vamos ouvir o violino imitando o gorjear de alguns pássaros e os ventos anunciando o início de uma tempestade. No segundo movimento, a melodia do violino representa a languidez dos camponeses e o canto constante dos insetos, até que ao longe se anuncia uma tempestade que vocês vão ouvir a partir do trêmulo da orquestra. E no terceiro movimento, chega finalmente essa tempestade com muita força, raios, trovões e ventos violentos, em que a gente vai ouvir através da dramaticidade dessa música.
Agora nós ouviremos o outono, em que o primeiro movimento vai mostrar a alegria da colheita, com as danças, as festas regadas ao vinho. O violino solista vai representar um camponês bêbado, cambaleando pelas ruas depois das festas das colheitas. No segundo movimento, os que beberam demais adormecem, retratados por uma música calma e sonolenta. E no terceiro movimento, a cena da caça. Os caçadores, cães e trompas perseguem a presa, encerrando a estação em ritmo animado. Nessa cena, vamos ver o violino representando o cervo que foge dos caçadores, se esgueirando pela mata, enquanto os tiros dos caçadores são representados pela orquestra. No final, a presa se cansa e a música é finalizada com a alegre dança festiva dos caçadores.
Chegamos agora ao inverno, nossa última estação, em que no primeiro movimento, com uma música bastante agitada e vibrante, se traduz o frio cortante, o gelo, a pessoa escorregando com os pés gelados. A gente vai ouvir aqui os trêmulos dos violinos que vão representar justamente essa agitação, aquele tremor que o frio causa na gente, né? No segundo movimento, a gente tem a imagem de conforto, de se estar diante do fogo, enquanto a chuva cai fora. O solo de violino aqui ele vai representar esse sentimento que a gente tem quando está frio, né, e que a gente se aconchega, assim, fica contemplando, aquela coisa mais introspectiva que o inverno traz, né? E no último movimento a gente retorna para o rigor do frio, ventos fortes, tempestades. Então, encerrando o ciclo das estações, a gente vai ouvir o solo do violino bem agitado, representando essa agitação, essa tempestade, o frio. E assim terminamos com essa última estação.
No horizonte infinito, vislumbro se abrir um olho de luz rompendo a escuridão. Semeando harmonia, faz tudo florir. Portal a portal, abre com precisão, radiante, brilhante, sonoro ao fluir. Segredos desperta ao tocar sua mão. Penetra o mistério da vida o elixir. A tudo outorgando nova dimensão. Figura no centro de um novo existir. Encanta e conduz desde a imensidão. Já não é possível deixar de seguir seu rastro solene em total devoção. Com flores e frutos e folhas no altar, convida-nos todos a seu templo habitar.
Espetáculo, espetáculo, muito obrigado para a Orquestra Esfera Mundi, aos seus integrantes que nos deram esse momento de encanto, que enobreceram esse momento histórico nessa igreja, nos 190 anos da Revolução Farroupilha. Para encerrar, eu gostaria de agradecer, eu esqueci aqui a presença do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, essa extraordinária figura, que é o César Miola, acompanhado da sua esposa. Eu quero fazer um registro final também aqui, agradecer a um empresário que viabilizou esse evento, né? Que viabilizou a contratação dessa orquestra. Lá ao fundo tem os autores, o Cheuiche, o Edmar, o Vitor Ortiz, o Elmar, estarão autografando livros, quem quiser, esse mesmo livro e outros livros. Eu vejo aqui o Arruda, meu abraço, presente aqui também. Tá? Um bom sábado, agradeço a presença de todos e um aplauso à minha mão e essa igreja.